Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez-lhe uma moldura de ouro ao redor e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. Junto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Fez também estes varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros com que se haviam de oferecer as libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Igualmente, no outro braço, 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na base central havia 4 copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. Também havia um cálice debaixo dos 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste, e o todo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. De madeira de acácia fez o altar do incenso. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, tanto a face superior, como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar ao altar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 38.
Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional, as cortinas eram de 100 côvados, e as suas colunas eram de 20 e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados, as suas cortinas eram de 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Do mesmo modo, para o outro lado, de outro lado da porta do átrio, havia cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze, e os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho que, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do tabernáculo, e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capitéis, e fez-lhes as faixas.
E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 siclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor.